Crie conexão com seu filho imediatamente. A falta de conexão pode ser o principal motivo para o seu filho preferir mamar ao invés de provar novos alimentos. Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 motivos que podem estar levando seu filho a não querer se alimentar. Eu sou Reginaldo Freire, médico, pediatra, neonatologista, especialista em mãe cansada de sem tempo e ajudo você a ter uma maternidade mais leve e passar pelos desafios que ela traz. Semana passada lá no consultório, bem no finalzinho do dia, eu atendi uma mãe que seu filho tinha perto de 1 ano de idade e estava achando que o peito estava atrapalhando o seu filho de se alimentar de outros alimentos sólidos. E o pior, que ela falou o seguinte: Regi, eu só preciso da sua aprovação, mas eu tô decidida a fazer o desmame. Só assim o meu filho vai aceitar outros alimentos e não só o meu leite. Já de cara, eu deixei bem claro para ela que jamais o peito será vilão, seja nessa situação ou em qualquer outra. Aí foi quando eu fui explicar para ela. Eu estou falando da história dela, mas isso serve para você que está assistindo esse vídeo também. O seu filho pode estar atendendo a uma outra necessidade que, enquanto não for saciada, seu filho não se sentirá seguro e confortável o bastante para expandir o cardápio, para provar outros alimentos além do leite materno. O primeiro ponto é que, caso o peito esteja sendo utilizado pela criança, por exemplo, para saciar uma necessidade de conexão não correspondida ao longo do dia, enquanto o peito está atendendo a essa necessidade, ele está também alimentando. Não há como o peito escolher quando ele vai servir somente de colo ou somente de alimento. Então, enquanto sacia a necessidade de conexão, ele se alimenta também. Pense em algo que funciona perfeitamente bem nas crianças, que é a autorregulação. Ela só vai comer se realmente estiver com fome. E como ela vive cheia de leite, que é um alimento super completo, independente da idade, ela está realmente cheia, satisfeita nutricionalmente e não sente a necessidade de conhecer outros alimentos. Entendeu que tirar o peito seria uma injustiça tremenda e não resolveria a dificuldade de explorar outros alimentos? Aí eu segui em frente com a investigação, fui para o segundo ponto. É importante definirmos se a criança nunca conseguiu comer nada além do leite materno ou se essa dificuldade surgiu de alguns dias para cá e nesse período ela tem preferido mamar mais. Porque o esperado é que ao longo dos meses que sucedem à introdução alimentar, a criança vá progressivamente entendendo que os alimentos sólidos lhe trazem saciedade e prazer ao serem ingeridos. E aos poucos, a quantidade de sólidos vai começar a superar a de leite materno. Mas caso seja algo que nunca funcionou bem, a criança nunca conseguiu se alimentar de alimentos diferentes do leite, ela pode ter uma dificuldade orgânica na capacidade de mastigar e engolir alimentos, ou um transtorno sensorial, ou seja, os alimentos lhe causam uma sensação ruim, ao ponto que a impeçam de serem tocados, cheirados e muito menos provados. Se o seu filho está chegando a 1 ano de idade e nunca conseguiu ir além do leite materno, é importante que ele seja avaliado inicialmente por um fonoaudiólogo para descartar a dificuldade na mastigação e deglutição, para em seguida, se necessário for, ele ser avaliado também por um terapeuta ocupacional para investigar algum transtorno sensorial. Agora, vamos para o terceiro ponto. Quando a criança deixa de aceitar os alimentos sólidos e volta a precisar mais das mamadas. Mas antes da gente continuar com o terceiro ponto, eu vou pedir para você já deixar o joinha, deixa o like aí no vídeo e não esquece de se inscrever aqui no canal, aí nesse botão vermelho embaixo. Isso significa muito para mim e vai ajudar para que esse conteúdo chegue para mais pessoas, para continuar trazendo esses ensinamentos e estratégias para poder ajudar você e outras mães na maternidade. Para o terceiro ponto, vale lembrar que o peito não é só fonte de alimento. A criança, ela pode estar passando por um processo ou por um período de adaptação em alguma área do desenvolvimento, passando por um desconforto como a chegada de um dente e está necessitando do peito como fonte de segurança, de apego, de aconchego, de conforto, ou está passando por algum pico de crescimento e está realmente precisando de mais calorias e solicita aquela fonte que
ela conhece melhor. E olha que interessante, foi exatamente isso que a gente entendeu que estava acontecendo com o meu paciente da história. Inclusive, depois disso, eu logo abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram falando sobre isso e recebi um monte de perguntas, de dúvidas. E se você quiser mandar uma pergunta para mim, me segue lá, né, no @o-meu-pediatra. Vamos para o quarto ponto. O quarto ponto pode ser avaliado, para ser avaliado, é se a criança está entrando em contato com os alimentos no momento adequado do seu dia ou não. Criança cansada ou com fome não come. Essa é uma máxima da pediatria. Não adianta colocar o seu filho na frente de alimentos deliciosos e bonitos depois de uma atividade extenuante ou depois de muito tempo depois da última refeição. Lembrando, a gente só prova algo novo se nos sentimos seguros e confortáveis para isso. Um bebê faminto vai preferir a segurança do velho conhecido peito. A criança sonolenta também. Aqui vale refletir onde podemos dar mais atenção para que o seu filho não chegue ao momento da refeição com outra demanda maior do que a própria alimentação. O quinto ponto, passaremos para o próximo patamar. É algo mais profundo. O que podemos fazer para despertar o interesse maior nos alimentos sólidos? Como eu posso tornar as refeições um momento interessante e agradável para o meu filho? Será que eu estou transferindo alguma tensão e não estou permitindo que o meu filho se sinta confortável nesse momento? E isso leva a mais e mais tensão. Então, atenção, né? Cuidado com esse ciclo vicioso. Claro que podemos, após toda essa investigação e garantindo que todas as outras necessidades foram satisfeitas, passar para uma dica extra, que também é importante. Devemos passar a guiar os momentos do dia em que nós e a criança daremos preferência aos alimentos que não o leite materno. Por exemplo, no café da manhã, no almoço, no jantar. Você pode sim, nessa situação, já dizer ao seu filho que aquela é a hora da comidinha e não do mamar, e encorajá-lo a acompanhar você na refeição. Eu tô com você, eu entendo que oferecer o peito seria a solução mais prática e pouparia você de uma série de reclamações. E tá tudo bem caso você escolha esse caminho sempre que desejar. Mas você já procurou e saciou outras necessidades, já afastou a possibilidade de alguma dificuldade, algum transtorno orgânico. Lembre-se disso para seguir em frente nesse momento, sempre sendo gentil consigo mesma e com seu pequeno. Às vezes, minutos depois, você percebe que na verdade seu filho estava cansado, com sono ou a fim de dar atenção a outra atividade que não a refeição. E o peito seria uma forma dele conseguir isso. Cuidado, estamos falando de bebês que efetivamente andam tendo problemas para provar os alimentos sólidos e não de crianças que não comem os que os pais estabeleceram como ideal. Inclusive, eu vou fazer um vídeo falando sobre essa questão de você achar que seu filho não está comendo bem. Atenção à cultura de limpar o prato, às suas expectativas do que lhe parece ser a quantidade ideal de alimentos para o seu filho. Escute o pediatra dele. O que ele tem dito sobre o crescimento e desenvolvimento do seu filho? Se vem andando tudo bem, é provável que a quantidade de alimentos sólidos que ele vem ingerindo já seja o bastante para ele. É isso, se você chegou até aqui nesse vídeo, coloca assim: o peito não é inimigo aí nos comentários, para eu saber que você assistiu tudo. Vejo você no próximo vídeo. Um abraço!